Exercício 8. Esse exercício é um pouquinho complicado, mas não é tanto. A gente precisa definir algumas coisas antes de começar a fazer propriamente as contas, mas aí vocês vão ver que é bem tranquilo. Primeiro a gente tem que o volume de uma esfera, a gente sabe que ela é igual ao quê? 4/3 de π r ao cubo. E o volume de um cilindro, a gente já viu que é πr ao quadrado vezes a altura. Até aí tudo bem. Eu vou definir também o seguinte, pessoal. VI como sendo o volume inicial do cilindro. E VF o volume final do cilindro. E também eu vou definir a HI como sendo a altura inicial no cilindro e HF como sendo a altura final também no cilindro. E um Rzão, ele vai ser o raio do cilindro. Deixa eu até botar ali o subíndice. Rzão é raio do cilindro. Então, Rzão é o raio do cilindro, que a gente já sabe de antemão que ele é 4. E o Rzinho é o raio da nossa esfera, certo? Que a gente já sabe que é 2. Então, o que acontece? Essas informações todas vão nos ajudar a resolver o nosso problema. Tá? Por que ele quer saber? Ele quer saber qual é o volume da esfera, né? Antes de ser colocado a esfera no copo, qual era a altura de água que tinha aqui dentro. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. O volume final do nosso cilindro vai ser o quê? Concorda comigo que a esfera, a gente já sabe que é πr ao quadrado vezes a altura. Então, π vezes r ao quadrado vezes a... Deixa eu botar o r aqui maiúsculo, né? Para a gente ter o nosso valor exatamente como a gente está fazendo. Então, π r ao quadrado... Opa, peguei a borracha. R ao quadrado vezes a altura. Só que olha uma coisa aqui, pessoal. O volume de água ocupado aqui, concorda comigo, que ele diz ali que a água cobriu toda a esfera. Então, se ela encostou no fundo até onde tem água ali, o último instante, então ela tem 2 vezes o raio a altura dela. Então, eu vou substituir por isso. Então, o volume aqui, a altura, né, vai ser π vezes o raio da nossa esfera, do nosso cilindro que a gente viu que é 4, vezes a altura. E a altura é 2 vezes o raio, né? Então, a altura vai ser 2r, porque quando a água completou todo o espaço, a nossa altura veio daqui até o centro, r, daqui até o fundo, mais r. Então, 2 vezes o r. Né? Só que aqui eu me equivoco, aqui é o R minúsculo, que é o R da esfera. Tá bom? Então, fazendo aqui uma última substituição, o volume final de água, que o quanto que está aqui quando a esfera está lá dentro, vai ser o quê? 16 vezes 2, 16 daqui, vezes 2, vezes o raio da nossa esfera, que é 2 vezes π. Então, isso aqui tudo, no final das contas, dá 64π. Beleza? Então, essa informação é muito importante para a gente saber, que é o volume final, quanto que tem de água com a esfera lá dentro. Agora, o que a gente vai fazer de conta, pessoal? A gente vai fazer a conta para saber o quanto que tem de água, quanto que tinha antes. O que vai ser? Para eu saber quanto tinha antes, eu tenho que pegar o volume final e subtrair do volume da esfera. Porque se eu tirar a esfera daqui de dentro, tudo que tem de água agora, se eu tirar, isso aqui vai voltar para a altura antes da esfera estar ali dentro. E isso tudo tem que ser igual ao volume do próprio cilindro. Então, vai ser π vezes o raio do cilindro ao quadrado vezes a altura inicial, né?
quando isso aqui vai resultar no nosso volume do cilindro sem ter colocado a esfera, sem ter essa elevação da altura d'água. Então, o volume final a gente já viu que vale 64π. O volume... aqui não é volume final, não. Aqui no segundo volume, que é o volume da esfera. Volume da esfera, que vai ser igual a 4/3 de π vezes o raio da esfera ao cubo, igual a π vezes o raio do cilindro ao quadrado vezes a altura inicial. Então, fazendo essa sequência de contas aqui, a gente vai achar o quê? A gente vai achar 64π menos 32/3 de π. Isso tem que ser igual a exatamente πr ao quadrado vezes a altura inicial. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai achar 160π divididos por 3, que vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura inicial. Tá bom? Então, a gente pode anular os π's aqui. E aí, no final, a gente também sabe quanto que é o raio do cilindro. É 4. Então, a gente vai ter o quê? 160 dividido por 3 igual a 4 ao quadrado vezes a altura inicial. E aí, se a gente fizer a substituição, a gente vai ter o quê? 160 dividido por 3 igual a 16 vezes a altura inicial. Se esse 16 está multiplicando, passa dividindo. Então, 160 igual a 3 vezes 16 igual a altura inicial. E daqui a gente conclui que a altura inicial sem a esfera está colocada, vai dar igual a 10 divididos por 3 centímetros. Ou tu pode ter encontrado 3,33 em uma dízima periódica. Isso é a mesma coisa aqui. 10 divididos por 3. Tá bom? Esse exercício, ele é o mais difícil dessa lista, mas a gente tem que ter essas sacadas. Da parte aqui, ó. Aqui é a parte principal para a gente ver que o volume inicial, né, quando a gente não tem a esfera, vai ser o final menos o volume da esfera, que foi o que a gente fez aqui. Isso é igual ao volume do cilindro com a nossa altura inicial. Tá bom? Tenta fazer esse exercício de novo, dá uma olhada. Se caso tu não conseguiu, por favor, me escreve que a gente tenta dar um jeito de entender junto esse exercício, tá bom? Exercício 9. Exercício 9 diz assim, ó, o volume de uma esfera A, vou chamar aqui volume da esfera A, é igual a 1/8 do volume da esfera B. Eu simplesmente traduzi para o português matematiquês. Se o raio, vou botar assim, ó, se o raio da esfera B é igual a 10, então quanto que deve ser o raio da esfera A? É isso que a gente quer descobrir no exercício. Tá bom? Então vamos fazer as fórmulas aqui. Primeiro, a fórmula do volume de uma esfera. A fórmula vai ser 4/3 de π vezes o raio A da esfera A ao cubo. Isso é igual a 1/8, eu simplesmente estou traduzindo para cá, abrindo as fórmulas, né? Do que? De 4/3 de π vezes o raio da esfera B ao cubo, tá bom? Então, o que vai acontecer, ó? A gente pode fazer essa sequência de contas aqui, 4/3 π r da esfera A ao cubo, isso vai ser igual a 4 vezes 1, 4, 8 vezes 3, a gente vai encontrar ali 24, π, só que a gente sabe quanto que vale o raio da esfera B, vale 10, então 10 ao cubo. Então a gente pode anular esse cara com esse cara aqui, a gente pode anular esse com este. Se esse 24 está dividindo, passa para lá multiplicando, então 24/3 do raio da esfera A ao cubo vai ser igual a 10 ao cubo. 24 divididos por 3, a gente vai encontrar que vai dar 8,
vezes o raio da esfera A ao cubo igual a 10 ao cubo. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Que o raio da esfera A vai ser igual a raiz cúbica de 10 ao cubo dividido por 8. Que isso aqui é a mesma coisa que a raiz cúbica de 125, que é igual a 5. Então, a gente concluiu aqui que o raio da esfera A é igual a 5. Tá bom? Exercício 10. Nesse exercício eu tive que tirar o nosso querido Charmander na sua Pokébola, né? Para não ter perigo de correr... Não correr o perigo de ter vídeo com algum problema em relação a direitos autorais, né? Pela Pokémon Company. Mas quem tiver a lista de exercício pode dar uma olhada. Caso tu não tenha a lista de exercício, por favor me pede que eu te mando sem problema algum. Então diz ali, né, que para um Pokémon, para que ele seja bem acomodado dentro de uma Pokébola, deve-se ter a proporção que o volume da Pokébola deve ser igual a 2/3 da altura do Pokémon. Né? Supondo que a gente está vendo se essa Pokébola ela é confortável para o melhor Pokémon inicial do mundo, Charmander. Concordem comigo, né? Eu tenho certeza que vocês também concordam. Né? Sabendo que o Charmander ele tem a altura dele é de 60 centímetros, né? Que eu pesquisei na Pokédex, e que a Master Ball ela tem um raio, né, de 25 centímetros. Aí a gente quer saber se essa Pokébola vai comportar bem o Charmander, se ele vai viver bem lá dentro, né? Que diferente do Pikachu, Charmander fica na Pokébola, Pikachu não. Então vamos lá. O volume da Master Ball vai ser o que? Ela é uma esfera, então 4/3 de π vezes o raio ao cubo. A gente sabe que o raio dela é de 25 centímetros, então 4/3 de π vezes 25 ao cubo. Então, no final das contas, a gente vê que o volume, quer dizer, de uma Master Ball é 65.416,66, né, arredondando π para 3,14 centímetros cúbicos. Beleza. Então, esse é o volume da Master Ball. E para um volume de um Pokémon viver bem, lembra que está ali a regra? Ó, o volume tem que ser 2/3 da altura do Pokémon. O Charmander tem 60 centímetros, então se a gente fizer essa conta, a gente vai achar que o volume, né, para um Pokémon viver bem, de tipo do Charmander, a Pokébola tem que ter no mínimo 40 centímetros cúbicos. Então o que a gente consegue avaliar? De que sim, uma Master Ball é mais do que suficiente para um Charmander, ele pode ter muita coisa lá dentro e ficar muito bem. Exercício 11, o último exercício da nossa lista, pessoal, né, traz o seguinte, né, eu nunca esqueço, no dia 10 de outubro de 99, no programa chamado Band Kids, né, o Goku conseguiu, né, derrubar o Majin Buu depois de uma luta muito difícil, usando a Genkidama. O que a Genkidama faz? Né? Todos os habitantes da Terra e do Universo levantam os braços e transferem um pouquinho da energia deles pro Goku. E aí essa Genkidama acertou o Majin Buu, né? Ele veio falecer, mas renasceu no Buu, né? na fase do Dragon Ball GT. Mas bom, essa não é a nosso tema do nosso exercício. Ele quer saber qual que é o volume da esfera construída por Goku, da Genkidama, com a ajuda de todos os habitantes do universo, sabendo que a distância, né, dessa esfera é igual à distância da casa do Goku até a casa do Mestre Kami. Sabendo que a distância é igual, né, o diâmetro, né, dessa esfera é igual à distância entre a casa do Goku e a casa do Kami, e essa distância é de 620, esse diâmetro é de 625 metros, quilômetros, né? Raiz de 625. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, o diâmetro
é igual a raiz de 625 quilômetros. Tá? Se a gente fizer essa conta aí, a raiz quadrada de 625 é igual a 25. Então, a gente sabe que o diâmetro é de 25 quilômetros. Só que lembra, né, que o raio é a metade do diâmetro. Então, a gente vai ter 25 dividido por 2, que é igual a 12,5 quilômetros. Então, a Genkidama do Goku tinha um raio de 12,5 quilômetros, tá bom? Então, essa é a nossa informação principal. Para a gente saber o volume de energia que tinha dentro dessa Genkidama, a gente tem que calcular o volume de uma esfera, porque ela é um formato esférico. Então, 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Então, se a gente fizer a substituição aqui, de π vezes o raio, vamos botar o valor que a gente já tem do raio, né? Então, o raio a gente já tem que vale 12,5 quilômetros cúbicos. Então, se vocês forem fazer essa sequência de contas, vocês encontram um valor aproximado de 8.181.023 quilômetros cúbicos. Então, o volume da Genkidama é mais de 8.000, como diria o nosso grande amigo Vegeta. Então, se caso tu não tenha entendido alguma coisa, por favor, me escreve. Vai ser um prazer te ajudar. E aguardem que a gente ainda tem mais 2 listas para o primeiro semestre. Fiquem bem e tchau!